Queria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3. O Renner me deu um tema aqui para falar a respeito de legado no trabalho, e ele me deu os versículos aqui. Colossenses, capítulo número 3, vamos ler versículo de número 23 e 24. Vamos ler a partir do 18, para que a gente possa contextualizar melhor, 18 até o 24. Colossenses 3, do 18 ao 24. Diz assim: Esposas, cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo abençoem, obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os senhores aqui na terra, não servindo apenas quanto estiverem sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade e coração temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, neste momento, Pai, mais uma vez, nós te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos nesta casa. Pedimos ao Senhor, meu Deus, como assim, Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor, meu Deus, desde que nós entramos aqui. Através, Senhor, meu Deus, dos louvores entoados, Senhor, através da palavra lida, Senhor, através da oração, Senhor, que o Senhor fale também, Senhor, por meio da palavra, Senhor, que foi ministrada ao meu coração, Senhor. Que da mesma forma, Pai, eu possa ser um instrumento, Senhor, para ministrar ao coração daqueles que estão aqui nessa noite, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Está saindo aula? Está fazendo live? Tá, senão eu não ia usar o microfone. Mas está fazendo a live. Não, beleza. Irmãos, como eu disse anteriormente, o Reni me deu o tema, né, para falarmos nessa noite a respeito de um legado no trabalho, né? E quando a gente fala a respeito de trabalho, é interessante que na nossa vida a gente passa muito tempo no trabalho, né? Grande parte da nossa vida a gente desenvolve trabalhando, né? Na carga horária comum, né, do nosso país, a gente passa 1/3 da vida trabalhando. Estima-se que talvez 1/3 dormindo, né, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, e 8 horas fazendo outras coisas. Então, a gente passa muito tempo, né, 1/3 da nossa vida no trabalho. E é importante a gente pensar que em tudo aquilo que a gente faz, né, seja no ambiente religioso, no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, em todos esses ambientes, né, a palavra do Senhor nos convida a sermos integrais no que diz respeito à vida cristã. Porque muitas vezes a gente tende a fazer uma separação entre aquilo que é secular, né? A gente costuma dizer, não, isso é secular, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui é religioso. Mas, quando a gente decide por viver uma vida com Cristo Jesus, em tudo que a gente faz, né, não existe essa diferenciação entre uma vida secular e uma vida espiritual, ou uma vida religiosa. Em tudo que a gente faz, a gente precisa ser intencional no que faz para revelar Cristo e para glorificar a Deus, seja em qualquer ambiente, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, na família, em qualquer situação. E o trabalho é uma das oportunidades que a gente tem de construir uma história, construir um legado, construir algo que vai ficar para outras pessoas. Observe que no trabalho, é momento em que às vezes a gente se frustra muito, ou que às vezes também é o contrário, a gente fica contente com muitas coisas. Quando a gente contrata alguém para fazer algum trabalho para a gente espera que esse trabalho seja feito com excelência. E às vezes quando acontece a gente fica frustrado. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é que mais frustra vocês quando vocês contratam um profissional e vocês geram expectativas de determinado serviço e esse serviço não acontece como vocês esperam? O que é mais frustrante na entrega de um serviço?
Eu queria que vocês conversassem comigo. Não estou aqui para pregar, mas para uma conversa. Nós estamos em casa, em família. E eu queria a opinião de vocês. Promessa não cumprida. O que mais, hein? O que a gente fica... Não entendi, pastor Carlos. Quando não se rende, né? Principalmente quando a gente paga diária, né? Paga uma diária. Hã? A reciprocidade no que foi combinado, né? Exato. O que mais, hein? Caráter, honestidade, né? Às vezes não entrega aquilo que prometeu, né? A responsabilidade. E tem uma série de coisas, né? Que às vezes pode ser que a gente fique frustrado. Mas... Mas no sentido assim, sempre que a gente contrata, né, um prestador de serviço para fazer alguma coisa para a gente espera que o serviço saia bom, que entregue dentro do prazo que foi combinado, né, que todas as promessas feitas elas sejam cumpridas, né, e que, por fim, o trabalho fique um trabalho de qualidade, que a gente olha e fala assim, cara, ficou bom, né, ficou bem feito. E quantos de nós já nos frustramos, né, quando a gente combina alguma coisa com alguém e não sai do jeito que a gente espera? A gente se frustra com mão de obra da construção civil, na mecânica, ou seja, em vários aspectos, né? A gente, às vezes, espera dentro de um prazo e a pessoa promete dentro de um prazo e você faz planos, e aí, de repente, os planos vão por água abaixo, você liga e vai atrás da pessoa e a pessoa não entrega no prazo, às vezes nem entrega. Às vezes nem age com honestidade, né, e não é aquilo que a gente esperava. Ao contrário disso também, né, quem de nós também não já pagamos mais caro e esperamos mais tempo por um bom profissional? Às vezes vamos fazer alguma coisa e a gente sabe que tem uma pessoa que ela é de confiança, que ela vai fazer bem feito, que ela entrega aquilo que ela promete, mas é caro o serviço. E não é rápido, ele não tem tempo para fazer agora. Ele falou, não, eu posso fazer para você começar daqui um mês que vem. Eu disse, não, então eu vou planejar, vou começar no mês que vem, porque eu quero que você faça para mim. Porque a gente sabe que é um profissional qualificado, honesto, que vai entregar aquilo que prometeu. Ou seja, ele deixa uma boa impressão. Ele carrega um bom testemunho do que ele faz no trabalho. O que ele faz, né, revela um bom caráter. E todos nós, né, somos profissionais de alguma área. Todos nós trabalhamos em alguma área. Ou pelo menos se espera que a gente busque trabalhar em alguma área. Somos homens e fomos chamados para trabalhar. Há um conceito errado de pessoas que dizem, olha, o trabalho foi um castigo de Deus lá no Éden. O trabalho, quando Deus criou o Éden, colocou Adão no Éden, ele já estabeleceu, você vai cuidar do jardim. Ou seja, antes que Adão tivesse pecado, já tinha uma ordem, já tinha uma designação para que algo fosse feito. Então o trabalho, ele não é ruim, o trabalho é muito bom. E todos nós somos profissionais em alguma área, né? Mas o que é que a gente tem feito para a gente ser esse profissional que as pessoas esperam tempo para fazer o serviço com a gente, ou buscam a gente constantemente e às vezes pagam mais caro, mas quer que a gente faça. Porque de fato aquilo que a gente faz revela não só quem somos, mas quem nós carregamos, a mensagem que carregamos e o Deus que servimos. Porque agimos no caráter de Cristo Jesus. Cristo foi um trabalhador. Aprendeu com o Pai, trabalhou junto com o Pai. E da mesma forma nós temos que buscar também dar um exemplo de um bom profissional que cumpre na íntegra aquilo que a gente promete e faz bem feito aquilo que a gente foi designado para fazer. E é interessante nós pensarmos o quanto o trabalho nos conecta. Os seres humanos, eles são conectados pelas profissões. Porque há uma necessidade na sociedade de todas as pessoas em suas profissões.
Deus ele nos criou com essa necessidade relacional, e o trabalho foi uma das formas de Deus usar para que cada um fosse estabelecido na sua esfera e fosse buscado e fosse importante naquilo que faz. Porque, por exemplo, eu sou cozinheiro, e hoje eu administro um restaurante, mas eu preciso de inúmeros tipos de profissionais para me seguir minha vida. Se eu quero uma carne, eu preciso do açougueiro, o carro, às vezes a gente tenta lavar, não fica muito legal, mas a gente precisa de alguém para lavar, precisa do lavador de carro. Se eu tentar cortar o meu cabelo, não vai ficar legal, eu preciso do cabeleireiro. Se eu precisar comer um pão, eu tenho que ir na padaria, tem um padeiro lá para... Se eu precisar usar um sapato, eu preciso do sapateiro, do vendedor de sapato. Ou seja, constantemente a gente precisa das pessoas em suas profissões, naquilo que elas fazem. E a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, naquilo que a gente carrega, na função que a gente foi estabelecido, nós temos uma missão. E a missão é deixar algo importante, um exemplo, deixarmos um legado. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer Jesus na nossa vida, através daquilo que a gente faz. Sermos bons profissionais naquilo que fazemos. Porque nós não temos uma vida dividida, não. No ambiente religioso, beleza, eu deixo um exemplo dentro da igreja, sou um ótimo irmão no meio dos demais irmãos, a gente faz tudo bem feito aqui, tranquilo, mas, e aí quando a gente parte para a nossa vida lá fora, na sociedade, a Bíblia fala que é em tudo que a gente faz, a gente precisa glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 10, diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o versículo de número 3 começa exatamente dessa forma, mostrando a totalidade que a integridade ela é isso, não é fazer algo pela metade, não é fazer uma parte, mas é ser o todo. Não é uma excelência dividida. Não vou fazer uma parte bom, outra parte eu vou fazer de qualquer jeito. Mas o texto ele começa da seguinte forma: olha, tudo quanto vocês fizerem, ou seja, o alcance é a integridade. Tudo que a gente fizer, a gente precisa glorificar o nome de Deus. Mateus capítulo número 5, versículo número 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Quando a gente busca, como disse anteriormente, alguém para fazer alguma coisa para a gente, precisa ser feito bem feito. E da mesma forma também a gente vai, aquilo que a gente for fazer no trabalho, na vida, a gente vai procurar também dar um exemplo de algo que é bem feito. Porque quando a gente lembra, por exemplo, da história de José, a gente vai ver que José, independente da situação que ele estava, ele alcançava um lugar de destaque. E por que ele alcançava um lugar de destaque? Porque ele se tornava alguém que buscava fazer o melhor naquilo que ele estava fazendo. Dentre os irmãos na família, se destacou, gerou um problema, foi jogado pelos irmãos dentro de uma cisterna, tirado, vendido. Aí quando ele é comprado por Potifar, ele se torna o líder da casa de Potifar. Ou seja, ele se destaca entre aqueles que estão ali. E o que Potifar vê em José? Potifar diz o seguinte: olha, tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque Deus é com ele. Nós precisamos sermos pessoas cujo Deus é conosco. E onde as pessoas vão ver que Deus é conosco? Quando a gente fizer, tudo que a gente fizer, a gente buscar fazer com verdade, com honestidade, buscando fazer o melhor, fazer com qualidade. E aí José é preso injustamente, no cárcere ele é colocado para administrar. Do cárcere ele é convidado para ir para o palácio, para adivinhar o sonho, para revelar o sonho. E ali ele dá exemplo de um bom homem. E ele é colocado para governar o Egito. E ele faz o melhor. Ou seja, a gente precisa em tudo oferecermos o melhor. E o texto
continua dizendo o seguinte, olha, de todo o vosso coração, fala de qualidade daquilo que a gente entrega. Primeiro fala de totalidade daquilo que precisa ser feito. A gente precisa fazer bem feito em tudo. E a gente precisa colocar o coração naquilo que a gente faz. A gente precisa expressar o nosso trabalho, ele precisa ser uma expressão daquilo que a gente tem dentro de nós, daquilo que a gente carrega. A gente precisa expressar a presença de Jesus naquilo que a gente faz. Ou seja, o nosso trabalho ele precisa trazer algo mais profundo, algo revelador. É interessante como dentro da igreja, né, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente capricha tanto, né, a gente faz bem feito, a gente coloca amor. Eu fico olhando, por exemplo, nas festividades, vai fazer uma comida, a gente procura fazer a melhor comida, né, entre os irmãos, em família, né, vamos fazer uma comida bem feita, né, vamos preparar o ambiente, vamos arrumar os pratos, né, vamos deixar o negócio bem feito. E a gente não espera que o pastor, no final do evento, diz, não, vou te pagar porque você fez bem feito. A gente não faz por isso. Ninguém faz por isso. A gente faz porque a gente está fazendo porque a gente ama. Porque a gente carrega algo no coração, entendendo que a recompensa do nosso trabalho é a satisfação do irmão. Quando o irmão olha e fala, nossa, está bem feito. O irmão ficou satisfeito, o irmão comeu, estava gostosa a comida, estava muito bom. E a gente fica alegre porque tudo saiu muito bem. Mas é porque que muitas vezes, quando a gente vai para o trabalho, né, onde a gente é assalariado, às vezes a gente não dá essa qualidade de serviço, a gente não oferta tudo isso. A gente não faz de todo o coração. E muitas vezes faz porque há uma obrigação para fazer. Há um horário para cumprir. Eu estou aqui para cumprir uma carga horária e o tempo que eu puder matar aqui para passar o tempo, né, sair muitas vezes para beber água, muitas vezes para ir no banheiro, muitas vezes para fazer alguma coisa, para o tempo passar e o dia acabar e pronto, é só isso. Porque no final do mês eu espero só o salário. O salário já é o suficiente. E a gente não encontra satisfação em entregar alguma coisa, porque a impressão que a gente tem é que a gente está trabalhando para enriquecer alguém. Eu estou trabalhando porque alguém está me pagando um valor para ganhar outro valor assim, em cima de mim, em cima do meu trabalho. E a gente não faz porque a gente pensa, não, eu estou fazendo para essa pessoa. Ou seja, para um patrão. Acho que ficou até ruim eu pregar essa mensagem, porque ainda bem que não tem nenhum funcionário da empresa aqui, não tem nenhum funcionário do restaurante aqui. Mas seja para um patrão, ou seja para alguém que contrata o seu serviço, né, se você é autônomo, não faz pensando, não, eu estou fazendo porque ele vai me pagar, porque existe um salário na entrega disso daqui. E aí o texto vai dizer que a gente precisa fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, porque quando a gente faz como se estivesse fazendo para Deus, a gente expressa algo que está no nosso coração daquilo que a gente faz. E por mais que algumas coisas, né, pareçam inúteis, né, pareça tão simples o nosso trabalho, não, cara, mas o meu trabalho na empresa é tão simples, é só, eu limpo o chão lá, limpa o chão como quem está limpando o chão para Jesus andar nele. Não, mas eu só sirvo o café como se estivesse servindo o café para Jesus. Ou seja, faça como uma expressão de amor, faça com arte. Perceberam como os artistas, né, eles expressam, né, a sua arte naquilo que faz, reverbera alguma coisa profunda que está dentro de si. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, mas que significado tem isso aqui? A gente olha para algumas obras de arte, né, alguns quadros, e fala assim, cara, isso aqui... Outro dia eu vi até um meme, né, e virou meme, o cara dá uma rodada assim, aí ele passa um pincel no chão, e o povo tudo bate palma. Assim, e aí a galera aproveita aqui, o gancho daquele ali para fazer um meme no restaurante. Né? O cara vai coloca tipo uma carne ali em cima, e a galera, mas não é simplesmente passar alguma coisa ali. Ele está expressando algo naquilo ali. Quadros, né, que você olha os quadros e fala assim, cara, isso não significa nada. Mas quadros que são extremamente valiosos porque expressam algo profundo do coração do artista. Da mesma forma, aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer da alma. O texto aqui usado para coração, né, a palavra para coração é psique, que é a alma.
Ou seja, a minha alma precisa estar entregue naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso entregar algo de qualidade. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E aí o autor diz, faz como se fizesse para Deus e não para os homens. Você não está fazendo simplesmente para agradar alguém, mas você faz para louvar a Deus. Então, quando eu entendo que não se trata, do que eu estou fazendo, mas para quem eu estou entregando, e para quem eu estou entregando é o autor da vida, é o nosso Deus, aí eu entrego com amor. Porque eu costumo dizer que quem serve alguém como quem serve um patrão, ele não serve por amor, ele serve por obrigação ou pelo salário. Mas quando quem serve o irmão, como quem serve a Deus, ele serve porque ama, porque Deus é o nosso Pai. E a gente faz então com amor. Então ele diz o seguinte, olha, faz como quem faz para o Senhor. Entrega o seu trabalho com amor. E observe que o contexto, escrito aqui por Paulo, é um contexto onde muitos eram escravos, e faziam forçados. E aí ele começa falando pela família, o pai tem os seus deveres de pai, a mãe tem os seus deveres de mãe, o filho, os deveres de filho para com o pai para com o filho, e o servo tem seus deveres para com o seu senhor. E aí é nisso que ele vem mostrar que esses deveres eles só são cumpridos com excelência. E a gente só consegue deixar algo marcado quando a gente faz não como quem está fazendo para o Senhor ali, para o patrão ali, que às vezes escraviza, mas como quem está entregando para Deus. Porque se de fato aquilo que a gente fizer bem feito, a gente vai ser procurado pelas pessoas e qualificado nisso. E as pessoas vão pagar mais caro por isso. As pessoas vão desejar que a gente esteja na equipe deles. As pessoas vão nos buscar para isso. Então, quer ser destaque em alguma coisa, faz bem feito. Faz com honra, faz com honestidade. Faz para agradar o Senhor, para honrar o nome do Senhor. E aí ele mostra, no fim dessas coisas, de onde vem a recompensa. Ele diz, porque a recompensa, ela vem do Senhor. Ela não vem das pessoas. Então, o meu objetivo maior não é o ganho no final. Porque quando a gente trabalha simplesmente pelo dinheiro, a gente acaba não fazendo tão bem feito. Porque fazer pelo dinheiro, às vezes, o que eu trabalho pelo dinheiro, às vezes eu vou procurar meios de fazer com qualidades inferiores para sobrar mais dinheiro. Às vezes quem é autônomo, não, vou usar um material mais barato para no final sobrar mais dinheiro. Eu faço mais ou menos. Às vezes nós, no meu caso, no comércio, a mercadoria sobe e a gente tem muitas propostas de pessoas, não, usa esse produto aqui, eu estou vendendo esse tipo de produto, é similar àquele que você usa aqui, mais barato. Eu já caí algumas vezes em umas dessas, querendo ganhar mais dinheiro. Mas o que acontece? O produto não sai da mesma forma. Acaba que o final, o resultado não é o mesmo. E aí você faz mal feito porque faz pelo dinheiro. Mas quando a gente faz por amor, o dinheiro é só resultado. Porque quando a gente faz, entendendo que a nossa recompensa, ela não está na expectativa daquilo que a gente vai ganhar dos homens aqui, mas sim naquilo que a gente já recebeu, e a gente começa a usufruir isso, não por expectativa, mas por vivência. A gente começa a viver ao que Deus já fez por nós, porque se nós trabalhamos, se nós respiramos, se nós andamos, é porque a graça de Deus nos permitiu fazer tudo isso. Se temos saúde, é porque o Senhor, pela sua graça comum, nos permitiu ter saúde. Se Deus nos deu um trabalho, um lugar para ir pela manhã, porque às vezes pessoas reclamam de manhã, nossa, já é segunda-feira. Duro é levantar e não ter para onde ir. Mas se temos para onde ir, se temos um trabalho para fazer, faz parte da graça de Deus sobre a nossa vida. A recompensa do Senhor, ela começa a ser vivida a partir do momento que a gente entende que nós não servimos na expectativa de recebermos algo presente aqui, mas na expectativa, na perspectiva de vivermos aquilo que o eterno já nos deu. Porque a promessa de Deus, a herança de Deus, ela é eterna.
E aquilo que é eterno não é futuro, porque o eterno ele não tem começo, ele não tem fim, ele veio antes. Então ele já fez. As bênçãos do Senhor elas já foram entregues para nós já. O que a gente precisa fazer? Começar a desfrutar disso, a receber essas bênçãos do Senhor na nossa vida, fazendo tudo com amor, desfrutando da justiça, da paz, da alegria, de tudo aquilo que o Senhor pode nos conceder. Porque se de fato a gente entender isso, a gente trabalha melhor, a gente entrega bons resultados e a gente deixa uma marca. A marca de alguém que passou por aqui, fez um serviço bem feito, é honesto e ele representa bem a pessoa na qual ele diz que ele carrega dentro dele, que é Cristo Jesus. Então que a gente possa deixar essa marca onde a gente passar. Fazer tudo que a gente for fazer bem feito, como quem faz para o Senhor. Tem uma história, né, de um construtor civil. Ele fez muitas casas para muita gente, e aí já no tempo de aposentar, e aí o patrão dele disse o seguinte: olha, eu quero que você faça só mais uma casa antes de aposentar, eu sei que já chegou o seu tempo, mas só mais uma. E pode fazer bem feito, porque é exigente, o dono, a pessoa que vai usar essa casa é uma pessoa exigente, e eu quero que seja bem feito para ela. E aí ele ficou meio frustrado, já estou no tempo de parar, ter que fazer mais uma casa ainda. Ele pegou para fazer de qualquer jeito mesmo, e fez com estrutura ruim, fez um negócio de qualquer jeito, e quando ele terminou de fazer, o patrão dele chegou e falou, entregou para ele: essa é a chave da sua casa. É um presente por todo o serviço que você prestou durante anos. Ele fez muita coisa, mas por fim, né? Então faz bem feito, faz como se fizesse para Deus, porque o resultado, né, a recompensa, ela vem do Senhor, né? Que a gente possa entender que legado é isso, não é presente que a gente deixa, não é herança financeira que a gente deixa. É um histórico de alguém que passou por aqui e as pessoas falam dele como alguém que representou bem quem ele dizia ser. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que foi honesto naquilo que fez e que entregou bem os resultados que deveria entregar, que fez bem feito aquilo que deveria ser feito. Que Deus abençoe vocês. Convidar vocês a se colocarem em pé, nós vamos fazer uma oração. Senhor, neste momento, Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, por nos reunirmos, meu Deus, como quem reúne em família, Senhor. Para tratarmos, Pai, de assunto entre homens, Senhor. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que os nossos corações, Pai, sejam atentos, Senhor, meu Deus, a tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem a revelar nas nossas vidas todos os dias, meu Deus. Que nós possamos, Pai, sim te representar, Pai, em tudo que fizermos, Pai. Seja na escola, no trabalho, Senhor, seja na nossa vida no lar, Senhor, seja na igreja, no ambiente religioso, Pai, em tudo, Pai, que a gente faça com excelência, Senhor. Que nós possamos, Pai, não fazer simplesmente, Pai, como quem faz para nós mesmos ou para outras pessoas, Pai, não procurando agradar, Senhor, meu Deus, aos outros, Pai, mas agradar a Ti, Senhor. Porque se de fato, Pai, nós fizermos dessa forma, Senhor, toda a recompensa, Pai, é só resultado, Senhor. Nós não vamos fazer simplesmente pelo dinheiro, Pai, mas o dinheiro vai ser uma consequência daquilo que a gente faz, Deus. Então eu te peço, abençoa, Pai, os teus filhos nessa casa, Senhor, meu Deus, e te peço em nome de